já pode ir começando, né, com as instruções iniciais, enquanto as pessoas estão entrando. Então, queria dar boa noite para todo mundo e dar as boas-vindas, né, ao Business Update Academy, uma série de encontros que já faz parte do calendário anual do GAN. São 5 encontros, sendo que a gente vai fazer um por semana, e nesses encontros a gente reúne especialistas para abordarem temas relevantes e atuais na área da comunicação. Hoje é o segundo encontro. Logo, logo vocês já vão conversar com os nossos convidados, mas antes eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, ao Google, à Globo, o UOL, Grupo Jovem Pan, e aos nossos apoiadores, a APP, o Meio Mensagem, Promark, Agência Tripé Digital e Nation Filmes. A duração desse evento é de 1h30. Eu queria pedir para a audiência para manter o microfone no mudo e qualquer pergunta, comentário que vocês quiserem fazer, podem fazer aqui no chat. Eu vou estar dedicada exclusivamente a repassar essas perguntas para a Leda, que é a nossa mediadora, logo vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E no final do evento, a gente responde as perguntas sempre, priorizando as que estiverem dentro do tema. Para quem não me conhece, eu sou a Tita, coordenadora do GAN, e agora eu queria chamar a Leda, né, para dar uma breve, introduzir brevemente nosso tema e apresentar os convidados, e queria desejar para vocês um bom evento também. Então, Ledinha, é com você, boa sorte. Bom evento, gente. Oi, pessoal, olá. Oi, todo mundo, boa noite a todos, bem-vindos para o nosso segundo encontro aí do Business Update Academy de 2021. Hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante, que é a queda das fronteiras, esse novo ecossistema de trabalho que a gente está vivendo, principalmente em função da pandemia, né, que acabou trazendo esse lado bom aí da queda das fronteiras. A gente tem alguns convidados incríveis aqui. A gente tem hoje um convidado do Canadá, que vai trazer, enfim, a experiência dele, contar como que as coisas estão lá do outro lado, que é o Maurício Pomella, que é Head de Design da Apply Digital. A gente tem também o Diego Machado e o Hugo Veiga, que são CCOs globais da IKQA, já foram nossos palestrantes aqui, já tiveram outros encontros e estão vindo nos prestigiar aqui hoje novamente. Então, hoje a gente, só para dar um breve resumo para vocês, a gente vai estar falando sobre essas novas oportunidades que estão sendo geradas aí, tanto no Brasil quanto no exterior, em função desse novo modelo de trabalho remoto, e a gente vai saber um pouquinho como é que está sendo esse caminho do Office the Future, né, com a queda das fronteiras, e como que está sendo também o impacto nos resultados das empresas, que é algo também importante para a gente saber. E agora, para a gente começar a esquentar, eu quero chamar o Maurício para ele contar um pouco como que está sendo essa experiência lá do Canadá. Conta para a gente, Maurício, com você. Obrigada, Joia. Pessoal, e bom evento. Legal. Boa noite, pessoal. Aqui é Maurício Pomella falando diretamente de Vancouver, no Canadá. Primeiramente, queria agradecer o convite da Leda, de poder estar participando aqui hoje à noite. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, da minha experiência. E, para quem não sabe, eu trabalhei com a Leda há quase 20 anos atrás na Thomson Digital. E depois da Thomson, então, imigrei para o Canadá e estou aqui há quase 20 anos. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar alguns slides, porque é o seguinte... provavelmente ninguém sabe quem eu sou e ninguém sabe quem é Apply Digital. Então, queria contextualizar um pouco da empresa, um pouco do que eu faço, para então depois a gente entrar no tema da Leda, que é quebrando as fronteiras e o novo ecossistema de trabalho. Tá? Então, por favor, só um minutinho aqui, deixa eu compartilhar o meu tab. Ok. Bom, então estou lá, full screen. Então, vamos lá. Hoje eu queria falar então um pouco de mim, um pouco da Apply, compartilhar 2 ou 3 case studies, então entrar no tema. Então vamos lá. Bom, eu sou o Maurício, eu trabalho como Head of Design na Apply Digital e a minha função basicamente eu sou responsável por todos os aspectos visuais dos projetos na Apply, né? Então, lidando com branding, motion design, design de interface, prototipagem, tudo passa por mim. Eu tenho um time de design que reporta a mim, e esse time está basicamente espalhado aí
em Toronto, Vancouver, Nova York e em Los Angeles, e com alguns designers em São Paulo também. Então, a minha missão é realmente manter a qualidade do design, né, para que o produto seja apresentável e que realmente mostre que é um produto premium em termos da criação e da qualidade criativa, e da qualidade da execução e da entrega, né? Sobre a Apply Digital. A Apply começou em 2016, então da direita para a esquerda aí são os fundadores, aí tem o Gautam Lohia, Scott Michaels, Chris Coughlin, Andrea Moretti, Will Stringham e eu aqui na esquerda. Então, em 2016, éramos apenas 6 caras trabalhando numa pequena sala aqui em Vancouver e começamos a correr atrás dos primeiros clientes e aí a coisa foi criando um efeito bola de neve aí. Então, o primeiro projeto chama o segundo, o terceiro. Crescemos organicamente e hoje nós temos aí 4 escritórios, mais de 100 projetos lançados e temos 200 e poucos empregados aí desde 2016, né? Nossos clientes, hoje nós temos Disney, Fresh, da Louis Vuitton, Electronic Arts, Arc'teryx, Moderna, Play, Pernod Ricard, Lululemon, só para mencionar alguns, né, que são algumas marcas aí grandes aí do nosso portfólio. Em termos do nosso processo de trabalho, a Apply é uma empresa focada em inovação e aplicando essa inovação aos produtos e experiências digitais, né? A hora que você combina esses 3 fatores, você tem aí, então, projetos únicos e de qualidade. Em termos de método de processo do nosso trabalho, né? A gente começa definindo um plano, onde a gente vai injetar a estratégia e análise. A gente tenta aí criar experiências que vão ser positivas e fazer com que as pessoas fiquem impressionadas e gostem de usar os nossos produtos através da experiência de design. E toda essa experiência de design tem que ser criada usando aí tecnologia que seja apropriada ao projeto, né? Então, a gente vai estar definindo as plataformas, qual é o engineering que vai estar rolando por trás. E uma vez que o nosso produto digital é lançado, então a gente vai, através de monitoramento e de levantamento de dados, fazer o trabalho de inteligência. Então, a gente vai coletar aí o que está funcionando, o que não está funcionando, o que o pessoal não está utilizando, e aí, através desses dados, corrigir e fazer novas iterações, refinando os nossos produtos digitais. Queria mostrar aí para vocês alguns case studies, rapidamente. Então, o primeiro que eu tenho aqui é o aplicativo que nós temos para Arc'teryx. Arc'teryx é uma marca aqui de Vancouver que vende equipamentos esportivos, né? Jaquetas, calças, tudo equipamento aí para neve, para temperaturas extremas. E eles têm um aplicativo de vendas, um e-commerce totalmente quebrado, né? Então, nós refizemos todo o e-commerce deles, o site, o aplicativo. Então, eu vou pôr aqui um case para vocês verem aqui. Humans are adventurous. We run, ski, trek, and climb. We travel to the ends of the world to satisfy our hunger for the extraordinary. And when we find ourselves in those moments of doing, nothing can stop us. The snow, the rain, the challenges of the physical world are nothing compared to our sense of adventure. These challenges call for gear and equipment that is just as strong and tenacious as we humans are. Arc'teryx is a design company specializing in technical high-performance apparel, outerwear, and equipment fit for any adventure. A North Vancouver brand with a global presence, Arc'teryx needed a rejuvenated mobile app that would transform them into a leader in mobile-first e-commerce. An app that would enable their customers to engage with the brand and buy products all over the world. An app that brought Arc'teryx's principles of precision of design and obsession with detail to life with every interaction and felt as real as the products that stock their shelves. An app carefully woven with engaging design and intuitive navigation, where every 1 and 0 had a job. Every pixel served a purpose. At the end of the day, our biggest reward was the way the world felt about the app. And the numbers show just how far our journey has taken us. Sales conversion via the app went up by 39%. Order increased by 29%. And people loved the app so much that uninstall numbers fell by 57%. Now that is what we call flying high.
Então, esse foi o primeiro case study aí, que nós temos para Arc'teryx. O segundo projetinho que eu queria mostrar é o Play. Play, basicamente, é um aplicativo que nós criamos onde você, que é um jogador de videogames, você pode, por exemplo, jogar e apostar contra uma outra pessoa. Então, digamos que eu e a Leda gostamos de jogar FIFA, então eu chego para ela e falo assim, eu queria apostar R$10 aí, sei lá, R$100 que eu consigo ganhar de você nesse jogo. Ela fala, tá bom, então tô nessa. Então, esse aplicativo, ele vai basicamente registrar os participantes do jogo, ele vai documentar o resultado do jogo e uma inteligência artificial vai, então, verificar quem ganhou, quem perdeu e efetuar o pagamento ao vencedor. Então, esse aplicativo tem se tornado muito popular aí entre os gamers e nas plataformas de Xbox, PlayStation. Então, pessoal, não é simplesmente jogar contra seu amigo, mas é jogar e apostar contra ele. Então, queria mostrar também mais um videozinho curtinho para vocês. From the Pong battles of the early 1970s to today's high-tech games like Fortnite, generations of players have been adding an extra dash of adrenaline to their games by wagering cash on their wins. But in the heat of the virtual battle, players can lose their cool when it comes to recognizing the winner as the winner, and the rest as a few dollars shorter. With no real way for players to handle disputes, the winner's payout can be slow to come, or never arrive at all. At least until now. Introducing Play, an AI-driven platform that watches video gameplay as it happens, keeps track of on-screen action, and determines a match winner in a split second. With instant payouts on head-to-head wagering between players, Play harnesses computer vision to act as the world's first AI referee. Players invite Play to watch games by linking their personal Twitch gameplay stream. As the game gets rolling and players prove their skills on the digital field, Play AI is there to witness every feat and defeat. Play keeps players in the loop at every kick, punch, or goal, sending a constant stream of game updates and events. Once the game ends, Play AI identifies the winner right away, and 100% of that player's earnings are credited straight to their Play wallet instantly. This second screen also acts as a detailed match record in case of any disputes. Sign up is easy and simple. Players are vetted for their age and location in accordance with state regulations. Then they can host their own match, join a match set up by another player, chat, deposit and withdraw cash, and purchase match tokens, all inside one simple mobile app. Play AI integrates with many leading games on the market like FIFA, Madden, and NBA 2K20, making cutting-edge gaming even more exciting and rewarding from start to finish. Win more than glory. Play on. Então, agora eu vou dar um pause aqui. Já me apresentei a Apply, e agora eu vou passar o microfone aí para o Hugo e para o Diego. Obrigada, Maurício. Vamos lá, Hugo e Diego. Vou aqui partilhar a minha tela. Boa noite, pessoal. Valeu pelo convite aí, obrigado pelo convidar-nos. Boa noite. Obrigado e boa noite. Bom vos ver aqui. A gente vai passar rapidinho, assim, não sei o quanto vocês conhecem da AKQA, mas a gente nasceu assim para criar um futuro melhor. Esta foi uma frase que era quase a visão fundamental da AKQA desde o começo, que era criar um futuro melhor com os nossos parceiros, os nossos clientes e também as pessoas com quem nós trabalhamos. De que forma é que, através do nosso trabalho, nós ajudamos os clientes não só a serem à prova do futuro, mas também serem ativos na criação de um futuro melhor. Nós temos 29 estúdios à volta do mundo, e temos também várias agências e empresas que fazem parte do grupo AKQA, por exemplo, MAP, Millipede Potato, Universal, que é um estudo de arquitetura. Temos a Grey e o Koala Lab, com quem nós fizemos uma joint venture recentemente. E o que é interessante da AKQA é quando nós conhecemos o fundador da AKQA, que é o Ajaz, a gente já falou com dele muito, porque ele é, para nós, o nosso guru, a pessoa que nós mais admiramos
na profissão pelo ser humano que ele é, assim, ele é uma pessoa com uma humanidade fora de comum e é também um visionário. E quando nós nos conhecemos a primeira vez, ele falou assim, olha, a KQA a gente vê como um estúdio com salas em diferentes partes do mundo. Ou seja, lá em 2013 a KQA já era muito conectada. Na altura ainda eram apenas 12 escritórios, mas eles já trabalhavam muito próximos, ou seja, já estavam a trabalhar para limar barreiras que permitiam essa interação entre os escritórios. E a própria KQA São Paulo nasceu para ser um hub criativo para a network. Tanto que ele disse assim, vocês abrem a KQA São Paulo com todos os clientes da network. Se vocês quiserem ganhar alguns clientes no Brasil, podem fazê-lo, mas eu sou tão fã da criatividade latina e da criatividade do Brasil que eu gostava de ter um espaço no Brasil que pudesse alimentar essa criatividade e fazer essa criatividade brasileira chegar a diferentes partes do mundo. Isto em 2013, tanto que nós, antes de fundarmos o escritório em 2014, nós tivemos, eu e o Diego, um ano à volta de diferentes escritórios. Então tivemos em Londres, São Francisco, Nova Iorque, Paris, para conhecer pessoas desses estúdios, porque nós íamos interagir com essas pessoas. Então não era sobre um espaço físico, não é? Porque era sobre conhecer as pessoas que estavam nesses estúdios à volta do mundo, para depois conseguir interagir com eles de uma forma mais fluida e com uma relação mais pessoal. E assim, tem sido uma aventura, assim, essa interação sempre existiu, foi melhorando e ficando mais intensa ao longo dos anos, e o ano passado, com a pandemia, quando chegou, na verdade, todo o mundo já estava habituado a trabalhar à distância. Então não foi assim tão difícil de nos adaptarmos a estarmos em videochamadas, porque já fazia parte da nossa rotina. E o legal é que nós, assim, quando olhamos para os projetos que ganharam assim, grande em Cannes, assim, todos eles foram um resultado de parceria entre diferentes escritórios e empresas do grupo AKQA à volta do mundo. Vou passar a palavra para o Diego. Acho que a gente trouxe alguns trabalhos para mostrar rapidinho aqui, para falar um pouquinho disso, que acho que mostra não só a conexão, cada um trabalhando de casa e conectar outros países, mas também como eventualmente cada país tem uma especialidade, né? Então, quando a gente fala do tema, né, a queda das fronteiras, né? Um nome pomposo, bonito. Quando a gente fala disso, como que a gente se conectou mais com esse tema, né? Esse processo ajudou a cruzar mais skills, assim, talentos, né? E esse acho que é um projeto que foi feito para a H&M, né? A H&M, a marca de roupa, que acho que ela foi famosa por democratizar a moda, então tornar mais acessível para muita gente, mas no mundo de hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, sobre consumo excessivo, eles tiveram que começar a olhar para isso e como que eles removem um pouco do que eles estão deixando no mundo, né, do que a gente está produzindo de resíduo. Então foi um projeto que começou na AKQA de Estocolmo, que é onde eles têm a conta da H&M, e aí o projeto basicamente, contando, parece muito simples, né, que era a primeira máquina que consegue transformar uma roupa em outra. Basicamente é isso, porque 84%, 80 e poucos por cento das roupas hoje, elas acabam sendo incineradas ou no lixo, num grande lixo. E aí entendeu-se que o melhor jeito de reusar, não é reciclar uma roupa, é praticamente reusá-la. Então você pega um moletom, você colocava nessa máquina, ela desfiava essa roupa inteira, e aí você tinha toda uma interface que você escolhia, que você queria transformar ela numa outra camiseta, numa calça, alguns pares de meia, o que fosse. E o que acho que é legal disso é a combinação de Estocolmo com o escritório de design, interface, que criou todo o aplicativo, todo o design da loja. Tem o escritório da Universal, que fez a arquitetura da loja em si, então pensou toda na experiência física, que você entra lá, tem as telas, tem todo esse mapinha muito legal assim, de ver tudo que foi desenhado, feito dentro desse insight, né, de desfiar uma roupa e transformá-la. E o escritório de Londres também, criativamente, foi produzindo todos os filmes, a campanha. Então, a gente consegue ver muito, nesse projeto, muito claro essa questão juntando vários talentos e países até, né, ao mesmo tempo. Aí a gente tem um outro projeto que talvez alguns conheçam aqui, que a gente fez para a Netflix, Stranger Antenna,
que foi o lançamento da última temporada 4 ou 3, já estou confundindo, acho que é a terceira. Terceira, né? Esse quarto é a que vai sair. Que foi uma parceria da Netflix com a Bombril. E o insight era muito puxando, né, nostalgia aqui de todo mundo, pelo menos quem tem a nossa idade, talvez tenha pessoas mais novas que não tenham passado por isso, mas a gente põe a Bombril na antena para sintonizar a televisão. E aí o mesmo insight, como é que a gente faz isso nos dias de hoje, né? Como é que a gente usa o seu celular para sintonizar sinais dos anos 80, né? De quando o Stranger Things acontecia, né? A série acontecia. E aí foi muito interessante, porque a ideia foi toda criada aqui, e aí um time que nem é um time de tecnologia que a gente tinha aqui em São Paulo, foi estudando e vendo quais os sensores que tem num celular. Eles descobriram o magnetômetro, que é um aparelhinho que mede as ondas eletromagnéticas basicamente para bússola. Então, desde o celular mais básico do mundo, já tinha isso. E, coincidentemente ou não, mas quando você aproxima um bombril, esse magnetômetro conseguia detectar. A gente olhou e falou, caramba, como é que a gente faz isso e tal? E a gente não tinha um time de tecnologia para testar isso, para fazer isso. Só que aí o escritório de Londres eles têm muitos clientes e uma demanda muito maior, então tem um time grande, muito sênior de tecnologia. Então foi de uma noite durante a noite, fim da tarde a gente falou com os caras, deu 2 dias seguintes já estava com um protótipo na mão, então a gente apresentou a ideia já para cliente, para a Bianca da Netflix, já com um protótipo montado, então foi uma ideia concebida aqui, feita parte da tecnologia feita em Londres, com o time de tecnologia lá, também deu vários resultados, prêmios, enfim, foi um projeto super legal. Quer falar isso, Hugo? Pode ir. Aqui um outro projeto também, que eu acho que tem uma parceria muito interessante com um fuso horário um pouco mais cruel que trabalhar com Londres, foi um projeto entre São Paulo e Melbourne, então aqueles calls de tira para o ímpar, quem que vai acordar muito cedo ou quem vai dormir mais tarde. Mas foi um projeto, não sei se quem não conhece aqui, é um projeto que é um software, é um código aberto, que ele mapeia reservas naturais e impede que um veículo cruze uma reserva natural. Então ele tem esse mapa, né, esse database de todas as reservas naturais do mundo, e uma vez que um trator, um caminhão, um carro cruzar, ele manda um alerta e depois desliga o motor desse veículo. Então, a concepção do projeto, toda a parceria com as ONGs, o Instituto Raoni, todas as filmagens foram feitas aqui em São Paulo, mas toda a programação, os códigos, os chips foram todos prototipados em Melbourne, com o time de tecnologia lá, que é um time que a gente trabalha muito próximo, ironicamente falando, né? Muito, muito conectados, mas não próximos, definitivamente não. Mas fazemos vários projetos com eles, porque eles têm não só o tamanho e a escala que tem, mas eu acho que o expertise que eles têm a gente mal encontra no Brasil. Acho que não é sobre estar evoluído ou não, mas acho que é um perfil de entrega que a gente quase não existe no Brasil, assim, poucos players têm isso, e a gente poder ter o contato com eles sempre foi muito bom, e agora, enfim, a gente tem trabalhado muito direto e muito próximo. E aí um outro projeto, que acho que esse talvez seja o mais removendo fronteiras de todos os outros, foi esse projeto que a gente fez para a Netflix, começou bem no comecinho da pandemia, foi a última viagem que a gente fez de avião, o Hugo ainda viajou depois, mas pré-pandemia, foi a última viagem que a gente foi pegar esse briefing, que era criar o primeiro posicionamento da Netflix depois de 24 anos a empresa tem, e nunca tinham tido um posicionamento, né? O que a Netflix acredita como marca, né? Para que ela vive e respira, né? E é uma marca que sempre trabalhou muito, se comunicou muito através dos seus originals, dos shows, e precisava ter um insight central e global. E acho que aqui foi muito legal, assim, que os próprios clientes trouxeram, que eles falavam assim, a gente quer uma agência global, a gente quer um time global, a gente não acredita que global são 12 pessoas sentadas em Nova York, ou 12 pessoas sentadas em LA falando o que o mundo deve acreditar, o que o mundo deve consumir. Então a gente quer um time espalhado pelo mundo, então foi assim, a gente refletiu também, o time deles também tinha times Japão, Alemanha, França, Brasil, Estados Unidos, entre outros, e a gente também, então toda a parte de
consumer insights, toda a parte de teste, de começar a entender cada conceito, foi feita desde o dia 1, espalhada pelo mundo, para a gente conseguir ter um tagline, um posicionamento que fizesse sentido para qualquer país. Para um país como os Estados Unidos, que conhece a Netflix desde que entregava DVDs, também um país como o Japão, que a Netflix tinha chegado há 2 anos lá e, enfim, não é uma coisa tão conhecida como aqui no Brasil, por exemplo. Então foi um projeto feito, eu vou até errar se eu falar o número de escritórios, porque foram muitos. Acho que no total foram para aí uns 12 envolvidos, desde a parte de estratégia, tivemos Veneza e Copenhaga e São Paulo na estratégia, depois envolvemos, foram 9 estúdios, mas quando falámos em estúdios, não é que a gente envolvia o estúdio, nós tínhamos, por exemplo, tínhamos um copywriter em Nova York, tínhamos uma dupla em Berlim, tínhamos estratégia e uma dupla em Tóquio, então tinha pessoas de cada escritório que conversavam, né? E nós íamos trabalhando com eles, também que nem o Diego falou, as time zones eram loucas, mas acho que foi muito interessante da parte de Netflix de ir atrás de uma agência que não estava baseada em Nova Iorque. Então todos os clientes estavam nos Estados Unidos, mas eles não foram à procura de um parceiro fora dos Estados Unidos, porque realmente eles queriam um olhar global, eles queriam que alguém não fosse autocentrado nos Estados Unidos. E aí o trabalho todo foi muito baseado nisso, né? Achar essa execução muito simples que cada país pudesse adaptar, né? Então a gente usava essa timeline, né, da Netflix e mostrava como a sua perspectiva mudava quando você terminava um episódio ou terminava um show, né? Então tinham esse visual muito quase minimalista, assim, né? Que muito é marcante da Netflix. E cada país adaptava a sua cultura ao show específico, ao momento que cada cultura estava vivendo, né? Então isso foi feito entre março e julho, agosto, mais ou menos, do ano passado, e acabou virando uma grande plataforma de comunicação para a Netflix como um todo. E agora, só falando que eu acho que mais de 60% dos projetos da KQA no mundo têm pelo menos 2 estudos envolvidos. E essa interação acontece muito a nível regional, então nos Estados Unidos os estudos realmente eles trabalham muito coeso e interagindo, na Europa também, então quase que regionalmente acabam por os estudos se conectar muito, talvez também pela ajuda da time zone, mas é uma verdade assim que é quase bem louca, mas que faz parte do DNA da KQA do ponto de vista colaborativo. E na pandemia, a gente depois vai falar um pouco sobre isso, mas nós, quando estávamos longe, nós acabamos por, não é só os 29 escritórios que nós tínhamos na KQA, nós de repente ficámos com milhares de escritórios à volta do mundo, porque cada casa de pessoa era um escritório, então nós fomos criando rituais, então isto aconteceu hoje, na KQA em São Paulo nós temos a Mazé, que ela costuma fazer os biscoitinhos de manteiga, que são tipo o carro-chefe, assim, que todo mundo conhece, que nós temos sempre os biscoitinhos em reuniões, e ela decidiu fazer uma masterclass. Então nós mandamos para todo mundo, em todo o país, porque tem pessoas que estão espalhadas pelo país, então fizemos chegar uma caixinha com todos os ingredientes para fazer os biscoitinhos, a manteiga, o açúcar, a farinha, a goiabada, e hoje fizemos exato, é da minha filha com um aventalzinho, então quem tinha filho recebia um aventalzinho pequenino, e todo mundo... Depois a Mazé fez essa masterclass, ensinou a fazer, e todo mundo em sua própria casa foi fazendo os biscoitinhos, e que foi de coisas boas, desde uns que foram bem-sucedidos até, podem ver aqui no canto inferior direito, que foi uma desgraça. Mas enfim, o que importa é a atenção e a interação. Então foi uma forma assim, muito divertida de conectar todo mundo, todos os elementos da família KQA hoje. Eu vou parar de... Muito bom. É como colocar o indivíduo, né? Não esquecer que a gente está falando de empresas, mas a gente está falando de quem está ali no dia a dia cuidando delas. Então é muito importante vocês colocarem esse lado também.
Agora eu queria entrar um pouquinho falando entendendo um pouco sobre esse novo modelo de contratação de talentos, né, aí espalhados no mundo. Queria que vocês falassem um pouco sobre como que está acontecendo essa transformação do mercado que acabou sendo acelerada pela pandemia, né? Como que vocês já trouxeram aqui um pouco alguns exemplos, mas queria que vocês detalhassem um pouco mais sobre isso. Podem se dividir, quem começa, enfim, fiquem à vontade. Maurício, quer começar? Vai lá. Pode ser. Em termos de como o mercado está se comportando, em termos de contratações e tal, nós já estamos aí há quase 2 anos na pandemia, então está todo mundo bem digitalizado e bem colaborativo nos seus espaços em casa e tal, né? E o que acontece hoje em dia é que, pelo menos na América do Norte, o que nós temos visto é um fenômeno chamado The Great Resignation, onde muitos profissionais estão simplesmente pedindo as contas, tá? Eles estão presos em casa, estão fazendo seu trabalho, mas estão repensando seus valores, e aí fala, bom, vou continuar numa cidade grande, pagando um aluguel caro, custo de vida caro, ou posso ir embora para o interior, morar numa cidadezinha mais barata, e ao mesmo tempo estar conectado. Então, muitos profissionais pedindo as contas, indo embora, e aí o que acontece? Você pode trabalhar para qualquer outra empresa de qualquer outro lugar do mundo, né? Então, essa promiscuidade profissional aumentou demais. Então, o grande desafio hoje em dia é como reter talentos, né? Como você reter o teu talento, como você preservar a cultura da sua empresa no momento onde o mercado de trabalho está totalmente pulverizado, com todo mundo trabalhando de qualquer parte do mundo, né? Então, no caso da Apply, nós estamos sempre tentando criar aí processos e estabelecer métodos de trabalho onde não importa de onde você esteja alinhado com todo o time, de modo que você vai estar, seja ele um funcionário full-time, um contratado, um freelance, todos vão estar aí respondendo às mesmas guidelines da empresa, né? Então, assim, vou pausar por aqui. Bom. Passar para o Hugo. Vai lá, Hugo, Diego, obrigada. Eu acho que assim, é bem parecido. A gente percebe muito isso. Assim, acho que tem uma parte muito legal que é esse que você falou, assim, o acesso a qualquer talento, e qualquer talento pode estar em qualquer lugar, qualquer hora, né? Eu acho que isso permitiu a gente ser muito rápido em conectar com especialistas do que realmente você precisa para aquele trabalho específico, assim. Acho que como desafio, acho que o Maurício talvez não sinta tanto isso, acho que a gente tem um desafio hoje no Brasil, que é a moeda local versus a do mundo. Eu acho que a nossa profissão a gente tem uma conexão e um jeito de trabalhar um pouco, que acho que ainda segura bastante, mas tem muitas profissões, a gente vê, que quase, mesmo muita gente baseada no Brasil trabalhando para fora. Quando você vai para a área de edição, motion, 3D, tem muito artista, né, que está baseado no Brasil ou, enfim, em outros lugares, trabalhando para mercados que geralmente pagam mais, como os Estados Unidos, como a Europa e tal. E eu acho que para a gente tem um fator que facilita, que é essa questão da equipe está em diversos lugares, né? Então, para a gente consegue contratar pessoas em qualquer país, né? Praticamente todo país a gente tem alguma conexão, alguma na região que a gente consiga contratar alguém e fazer essa conversão, ou de alguma forma usar a network da equipe para balancear essas diferenças monetárias. Mas acho que a gente começa a ver que o ser humano e as empresas vão ter uma velocidade muito maior do que a política e a economia têm hoje, porque acho que tem muita fricção. Você contratar alguém para trabalhar de outro país, tem barreiras legais de fazer isso. Você quer pegar a pessoa e ir para um país para o outro, também tem barreiras políticas, né, de visto, etc. e tal. Então, eu acho que isso vai ser impresso nos próximos anos em grandes alterações de mercado, de política, de vistos e tudo mais, porque é o que as pessoas querem. Acho que as empresas vão começar a puxar, cada vez as empresas são mais globais e mais conectadas, e acho que a gente vai acabar sentindo isso também um pouco na sociedade, assim, fora um pouco do mercado de trabalho, né? Como que vai funcionar para tirar um visto, para viajar, moedas, o surgimento de moedas que quebrem as barreiras também, né? Seja Bitcoin, seja o que for, mas acho que é isso, a gente vai começar a ver isso sendo acelerado por essa dinâmica que a gente está vivendo hoje. Esse ponto que o Diego está a falar de como as questões governamentais também influenciam muito, e
e precisam também acelerar, porque esta realidade já é presente, né? Já está existindo e as regras, essas leis de trabalho ainda não acompanharam. Mas dando um exemplo, por exemplo, que está a acontecer nos Estados Unidos. Quando a pandemia chegou, várias pessoas saíram, né, de São Francisco e foram morar noutros estados dos Estados Unidos. E muitas já disseram assim, eu não tenho intenção de voltar. Por mim, trabalhava a partir de agora onde eu estou noutro estado. E nós, óbvio, estamos com esse pensamento de flexibilização. Nós queremos é manter as pessoas o máximo, assim, reter esses talentos, só que é óbvio que tem que ser bom para ambos os lados. E uma das questões que eles estavam falando é que, por exemplo, se tem uma pessoa que estava ganhando um salário alto em LA, porque existem rates cards diferentes dentro da cidade onde está, porque são cidades mais caras. São Francisco é muito caro, então os salários têm que ser mais altos, porque a cidade é cara. Mas se a pessoa vai para uma cidade que o custo de vida é mais barato, como é que se faz? Reajusta-se o salário? Outra questão é como é que se faz? Se é a opção da pessoa, do funcionário, estar nessa cidade, como é que a gente faz se for necessário uma presença física? A pessoa paga as viagens do seu próprio bolso para estar presente, uma vez que foi uma decisão sua, ou a empresa paga as viagens, mas também baixa o salário de acordo com o rate card dessa cidade. Então, estamos num momento que é de experimentar, de conversar, de entender realmente assim o que é justo para ambos os lados. E acho que é um momento assim, vamos aprendendo, e o legal é que vamos aprendendo também tem uma empresa que está dando certo ali, todo mundo vai partilhando as suas próprias experiências e vamos ajustando, né, à medida que vamos avançando. Exatamente. Não, só completando o que o Hugo estava falando, é isso mesmo, a relação do salário em relação ao custo de vida da cidade onde o indivíduo estava inserido é uma coisa, mas digamos que esse indivíduo vai para o interior, mas ele ainda continua sendo fundamental na operação, ele ainda continua alavancando milhões de dólares na operação, como é que você vai falar de reduzir o salário desse cara, entendeu? Então, existe aí, nós estamos vivendo esse momento, a gente está testando, como o Hugo falou, é uma questão de trial and error para você ver o que vai dar certo e o que não vai dar. E muitas vezes a gente está quebrando a cara, né? Então, você tem que testar e ver onde é que a gente vai chegar. Na verdade, o que a gente sabe é que esse é um desafio que a gente está vendo, né? A gente tem o Maurício aqui para provar isso, acho que todo mundo está passando por isso, então não tem uma verdade absoluta nesse momento, acho que não tem nada escrito em pedra, e, enfim, acho que está todo mundo ainda testando e vendo qual é o melhor caminho para ser adotado, né? Eu acho que a gente vai ter, na verdade, são diferentes caminhos aí para se adequar a cada uma das empresas e realidades, né? E dentro disso, como que tem sido esses modelos de contratação, então? Que eu acho que vocês também devem estar passando por isso, né? Se a pessoa é um full-time, se é um part-time. Eu lembro que o Maurício estava contando aqui de uma pessoa do time dele que está na Tailândia e que não quer ser full-time, né? Eu acho que por razões óbvias. Então, fala um pouquinho sobre isso. No nosso caso, aqueles que estão nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm o papel assinado, sobre a documentação assinada. Agora, se você está na Nova Zelândia, ou em São Paulo, ou sei lá, na Indonésia, nós não temos uma entidade empresarial naquele país para emitir todas as documentações, né, todas as burocracias, todas as partes de previdência privada. Então, na verdade, fica um contrato, né, entre o freelancer e a empresa, né? Então, é um contrato como se fosse um freela mesmo. Mas o que nós gostamos de fazer é de tratar esse freela como se fosse um funcionário full-time. Não existe, o que a gente quer minimizar é não ter esse cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe dentro da empresa. Então, se você está trabalhando com a gente fecha um contrato onde você vai trabalhar as suas 40 horas semanais ali, você vai ser tratado como funcionário full-time, apesar de ser um freela. E vai estar participando de todas as atividades, aí, todos os eventos sociais, todas as atividades, workshops e eventos e treinamentos da empresa, você vai estar dentro, né? Então, assim, é uma maneira de minimizar qualquer diferença ou qualquer descompasso aí em relação a ter um time, né? Que tem que estar aí sincronizado, tem que estar sendo valorizado e reconhecido, né? E aí, um outro ponto que eu queria perguntar aqui para vocês, né?
com esses talentos agora espalhados no mundo inteiro, né? Então, vocês têm também uma questão de harmonização até das culturas, né? E até imagino que de trocas aí, para, enfim, trazer experiências que sejam legais de outros países para compartilhar com o time de vocês. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que vocês têm feito essa harmonização das diferentes culturas e também com a cultura da empresa, que, enfim, eu acredito que vocês têm os valores da empresa definidos e tudo mais. Como que vocês fazem para disseminar esses valores da empresa e as diferentes culturas das pessoas espalhadas pelo mundo? Acho que podemos dar um exemplo aqui em São Paulo que fizemos. Nós começamos a implementar algumas plataformas ou programas de conexão com esses talentos. Um deles foi o AKQA na sua casa. O que é que nós percebemos? Já que estava todo mundo de diferentes partes do país, existe uma efervescência criativa fora do eixo São Paulo-Rio, né? Então, nós temos vários estados do Brasil onde acontece, tem uma efervescência cultural e criativa que muitas vezes não chega aqui. Então, nós não temos contacto com esses profissionais, com essa nova geração de talentos que estão a fazer coisas incríveis. Então, o que nós fizemos foi esse projeto aqui que eu e cada um na sua casa, que nós quisemos contratar pessoas que estão em Fortaleza, em Minas, que estão nas suas casas lá, nunca vieram para São Paulo, mas que são pessoas cheias de talento. Então, essa conexão com essas áreas periféricas que ninguém estava olhando, né? Porque nós estávamos ali tanto no dia-a-dia, muitas vezes não prestávamos atenção a essas regiões. Então, isso foi um jeito de nós, realmente, assim, de que forma que a gente consegue trazer esses talentos e conectar com o centro de São Paulo. Outro projeto também fizemos, que é o Soma. Começámos também a dar aulas, então os nossos profissionais daqui que em São Paulo começaram a dar aulas para jovens, ou de escolas que não são aquelas escolas, né? Não é Miami School, não é... São escolas também que muitas vezes têm dificuldade os alunos quando saem da faculdade de entrar no mercado de São Paulo, então também começámos a dar aulas para esses jovens. E sobre... Queres falar? Digo, uma coisa que eu queria também dizer de contratação, no caso da AKQA, nós temos a sorte de nos conectarmos, nós somos muito conectados mesmo, então nós temos um espaço onde nós sabemos quem está livre, por exemplo, na Network. A gente consegue saber que tem um designer que está 50% livre esta semana em Tóquio. Então, isso permite nós nos conectarmos mediante a disponibilidade e essa diversidade de pensamentos e de cultura mediante cada projeto, não é? Se for uma coisa que é muito para uma realidade brasileira, é necessário ter esse pulso na cultura local. Mas em projetos globais, como foi o caso da Netflix, foi uma experiência muito enriquecedora para todo mundo. Assim, todo mundo falava, é incrível, porque nós permitimos que as pessoas viajassem da sua própria casa e de repente estavam a falar com pessoas do Brasil e a pessoa está em Tóquio. E essa troca, ela foi muito enriquecedora para todo mundo, assim, foi muito positiva. Todo mundo falava assim, eu quero trabalhar mais em projetos porque eu aprendo novas formas de trabalhar, processos diferentes, porque cada estúdio da AKQA tem suas próprias especificidades. Então tem estudos que são muito fortes em plataformas de e-commerce, tem estudos que fazem muito trabalho de gaming, tem outros que são muito de tecnologia. Então essa troca com profissionais que são experts nessas suas áreas é uma troca muito saudável e que reflete num trabalho que é mais rico. Foi um pouco o que nós quisemos mostrar aqui. Ou seja, os projetos que mais ganharam visibilidade este ano, do ponto de vista de festivais internacionais, foram projetos que tinham vários estúdios conectados. Hugo, eu queria até sair um pouquinho do protocolo aqui, mas para pegar, né, o ritmo da resposta, eu vou fazer aqui uma pergunta do chat do Juan, porque tem tudo a ver com o que você já está respondendo. Ele pergunta aqui como foi essa seleção das pessoas pelo Brasil e como vocês acharam essas pessoas. Acho que vale também até para a Apply, né? Maurício, se você puder também falar isso, que eu sei, né, que vocês estão nesse processo aqui, justamente por reconhecer
no talento latino, né, um diferencial. Então, se vocês puderem falar sobre isso para o Juan, agradeço. Vais tu, Diego? A gente acabou, primeiro a gente começou postando as vagas, assim, nos canais da KQA e distribuindo em alguns grupos que a gente tinha, então, faculdades ou grupos de fora do eixo, e aí a gente tinha alguns demográficos para escolher os times, assim, então a gente focou muito em alguns perfis para específicas aulas, né, que a gente estava fazendo, né, essas contratações que acabaram acontecendo depois. Então a gente abriu essas vagas e fez um processo de KQA, isso que é muito legal também, né, a gente usa o time que trabalha com a gente hoje também para conhecer esses times, seja para já entrar nessas vagas ou para o curso do Soma, já no mesmo meio que a gente faz um catálogo, quase uma base de talentos assim espalhados, eles que a gente começa. E aí depois a gente faz algumas entrevistas para fazer uma seleção. Então acho que foi um processo, só para contar um pouquinho assim de detalhe, a gente fez algumas aulas específicas por área, então projetos, negócios, criação, produção, e aí eram 20 alunos por área, então primeiro a gente formou 100 alunos e alguns a gente contratou para a KQA. Os outros a gente vai indicando, ou seja na WPP, seja no grupo, seja em agências que a gente conheça, e aí esse projeto, inclusive, virou um piloto para a WPP Global, e a WPP, enfim, está com vários incentivos de programas como esse, e ele vai ser incubado pela WPP, então ano que vem a gente vai formar 1.000 estudantes, 1.000 alunos novos. Bacana, hein? E vão começar também a expandir para outros países também fazerem o mesmo processo, porque no final a gente fala muito do Brasil, mas também acaba outros N países também têm desafios semelhantes, né? Então foi muito legal, assim, acho que começou como um projeto muito, não com tanta ambição no sentido de vamos mudar tudo, mas assim, cara, já que estamos aqui, né, ninguém está indo para o escritório, não faz diferença estar em São Paulo, não, vamos pôr mais 2, 3 pessoas aqui no call com a gente. E de repente virou um processo muito legal, assim, de inclusão e para a gente conhecer também novos talentos. Muito bom, parabéns aí. Vai lá, Mal. No caso da Apply, por que Brasil, né? Por que contactar alguns brasileiros? Bom, começa comigo, né? Eu sou o brasileiro que começou a Apply, mas hoje nós temos 8 brasileiros no nosso time aí. E são brasileiros que trabalham com design, ou com programação, ou com user experience, ou com QA, ou com animação. E então o que acontece? Ser brasileiro na Apply tem uma boa imagem, né? A gente que é criativa, trabalhadora, dedicada, que você pode confiar. Então, fica sempre assim, pô, vamos ver se tem alguns brasileiros aí e tal. E aí, queria, né, esses contatos, você fala assim, pô, fala com alguns brasileiros do time, pergunta se conhece algum outro conhecido no Brasil, que está freelando, que está fazendo alguma coisa, que está aberto para trabalhar. Isso tudo se acelerou muito depois do Covid, né? Antes do Covid, a gente estava muito focado em contratar gente que está no Canadá ou nos Estados Unidos. Mas depois, com o Covid, que você começa a ampliar o time de brasileiros, e aí você cria meio que esse mini network entre os brasileiros, cria esse efeito corrente, e aí você começa a puxar o outro, né? Então, nós estamos nessa agora. E o que acontece? A Apply está sempre postando novos trabalhos no site ali, e hoje em dia, qualquer um pode olhar lá o que está rolando e aplicar, e as chances de ser contratado são tão altas quanto de um canadense, por exemplo, porque agora com o Covid acabou, qualquer um pode trabalhar em qualquer lugar, né? Então, essa pulverização foi acelerada com o Covid, né? Essa digitalização das coisas e dos processos. Então, assim, e o lado do Brasil é isso, querer ser efeito corrente, porque existem brasileiros já na Apply. Né? Legal. E acho que vocês estão vivendo um outro momento, pelo que você também me contou, Mal, em função da debandada que está tendo por vocês estarem sendo o novo Vale do Silício, né? Então, Exato. Vocês também acabam perdendo talentos aí para os grandes, né? Para o Google da vida e tudo mais. O que está acontecendo aqui em particular é assim, em Vancouver, por exemplo, o Facebook, a Apple, a Amazon, está todo mundo chegando na cidade, então estão construindo seus headquarters, seus mega torres com as suas arquiteturas malucas e estão contratando a rodo, né? Então, como é que você pode, a Apply, que é uma empresa de pequeno ou de porte médio, competir com esses caras, né? Então, aí você vê que o mercado aqui está completamente aquecido, com salários altíssimos, e você percebe que existe muita gente talentosa e boa
mas que não está necessariamente nesse mercado Canadá, Estados Unidos. Está Brasil, México, Chile. Então, assim, existe um pool de talentos muito grande na América Latina, e no meu caso, por ser brasileiro, eu estou focado mais no Brasil, com gente muito boa, gente tão talentosa quanto que tem aqui no Canadá, e que pode ser contratada, né? Então, a gente começou a realmente repensar o modelo de trabalho, como trabalhar com essas pessoas, e focar nossa atenção para o Brasil, né? E ver assim, vamos achar talentos ali, porque são pessoas que não vão estar necessariamente competindo diretamente com essas contratações do Facebook, do Google, da Apple, que estão aqui na cidade, né? Então, assim, o que está acontecendo no momento, né? É esse movimento. Boa. E aí, falando um pouquinho mais, que outro tipo de oportunidade que vocês têm identificado dentro desse novo cenário, dentro desse ecossistema aí de trabalho? Né? Por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está falando muito daqui da questão dos talentos e tal, mas se a gente tivesse que falar de clientes, né, a gente consegue também quebrar essas barreiras, vocês conseguem olhar um pouco além, enfim, que outras oportunidades vocês identificaram nesse novo ecossistema? Não sei se, pelo menos não temos muitos casos de clientes novos fora, assim, já tinha Netflix, né, e vamos trabalhando com clientes que já fazem parte da network, mas tem um fenómeno que tem acontecido, não sei se acontece com vocês, eu nunca tive tantas mensagens no LinkedIn de produtoras tipo da Índia, da Indonésia, do Vietnã, produtoras 3D, edição, motion graphics. Então tem da mesma forma que nós estamos a falar, começamos a olhar aqui para as regiões periféricas no Brasil, as próprias regiões periféricas de produção no mundo viram mesmo como uma oportunidade esta mudança no planeta, e estão agora a mostrar assim, olha, estou aqui, tipo, já que todo mundo, o mundo percebeu que podem trabalhar à distância, temos aqui esta produtora com pessoas muito qualificadas, assim, um trabalho incrível e o custo mais baixo, né? Então, assim, é interessante e estou curioso para ver como é que vai acontecer essa evolução, até porque tem pessoas que vão querer se mudar para países mais periféricos. Já antes da pandemia tinha, né? A gente ouvia falar várias histórias, tem pessoas profissionais extremamente qualificados que moram, por exemplo, em Bali. Em Bali começam a gerar também uma economia ali são pessoas qualificadas que também querem ter um hospital bom, querem ter uma escola boa para os seus filhos, então começam a nascer ali uns hubs internacionais com bastante qualidade, né? Em que as pessoas conseguem ter esse acesso ao tipo de estruturas que eles anseiam e que têm poder de compra para estar, mas eles querem estar nesse país onde o custo de vida é mais baixo, se conectando com o mundo em volta. Boa. Sim. Maurício, quer complementar? Sim, com relação a novas oportunidades em relação aos clientes, o que a gente viu quando começa a pandemia, quando a pandemia espalha mundial, assim, em março de 2020, a gente pensou, bom, agora o negócio nós vamos capotar e explodir aqui, né? Mas não, o que aconteceu foi que justamente o contrário, o volume de potenciais clientes vindo atrás da gente meio que cresceu exponencialmente. Por quê? Empresas querendo acelerar a sua transformação digital. Então, assim, gente que era completamente analógica ou pouco digitalmente desenvolvida, falaram, preciso de aplicativo, preciso de e-commerce, preciso de novos sites, preciso de uma presença digital mais forte. Isso explodiu. Então, assim, eles também tiveram que se adaptar em termos de lidar com ferramentas de colaboração, com ferramentas para compartilhamento de arquivos, participar de workshops. Eles tiveram que se adaptar, mas o que eu vejo mais desse movimento todo foi a necessidade de acelerar a digitalização desses clientes. Então, assim, nós temos clientes da indústria financeira até a indústria agrícola, e no meio aí você tem videogames e internet das coisas e tudo mais, né? Então, assim, realmente todo mundo querendo acelerar o seu business no campo digital. E aí, quando você começa a interagir com esses clientes, você tem que ver que alguns já são mais tech-savvy, né? Especialmente clientes mais jovens, startups com uma clientela, um público mais jovem, eles já estão acostumados a lidar com ferramentas de colaboração, com os mirror boards, com esses canvas da vida que você colabora com post-its. Clientes mais velhos
mais corporativos, mais, a gente chama de laggards, você tem que pegar na mão e cuidar com muita paciência, né? Explicar como é que funciona o processo aí de vamos fazer um workshop online. Como é que você faz isso? Como é que você separa em salas, no Zoom? Como é que você vai documentar aí os resultados do workshop e transformar isso numa peça criativa depois? Todos esses processos, para uns, são mais fáceis do que para os outros, né? Mas a questão é, todo mundo entrou na dança, todo mundo teve que se adaptar e se modernizar para poder seguir em frente, né? Então, assim, fenômeno interessante. Boa. E aí, falando um pouquinho da questão do indivíduo, né? O Mal falou sobre a importância realmente, enfim, cada vez mais, ainda mais que você está sendo, os seus funcionários estão sendo assediados aí pelos grandes, né? O que vocês têm feito para valorizar o talento desses indivíduos, né? Como que vocês têm feito isso à distância, né? Como que vocês têm, o que vocês têm utilizado aí de mecanismos para poder valorizar cada um dos talentos que vocês têm? A gente mostrou os Deixa pro biscoitinhos Diego, ali, né? pro Hugo começar. Os biscoitinhos da Mazé biscoitinhos. são bom caminho, né? Eu sei. Eu acho que pudim da Mazé, sei muito bem como é que é gostoso. famoso. Eu acho que, assim, tem todo um lado de novas oportunidades, né, que esse mundo conectado proporciona, né? Mas acho que o grande desafio, acho que mais que tudo é esse convívio, né? Eu acho que a gente trabalha numa casa, né? A gente sempre teve essa questão do convívio muito, muito latente, né? No dia a dia, de sentar, almoçar junto, tomar um café da manhã, assim. Então, acho que esse é o grande desafio, assim. E aí, acho que todo mundo passou por isso, né? Começou a pandemia e todo mundo, vamos fazer um happy hour digital. Puta, chato pra caralho, ninguém quer fazer isso. Chega o fim do dia, todo mundo quer desligar um pouco, quer falar outra coisa, né? Não tem como, vamos beber todo mundo junto agora, né? Tipo, não funcionou, assim. Então, o que a gente foi criando foi entendendo, não é tanto um processo, mas assim, quase rituais, assim, quase... não é sobre substituir o que era, né? Não é, puta, a gente almoçava junto, agora vamos almoçar tudo na frente da câmera conversando. É criar esse tipo de dinâmica, como assim, acho que de um lado de cultural, putz, vamos todo mundo sentar e fazer o biscoitinho da Mazé, vamos fazer, ouvir uma palestra, alguma coisa diferente, assim, que todo mundo para um pouco de falar de trabalho, que eu acho que acaba sendo uma relação muito transacional. Então, eu ligo para você para falar do projeto XYZ, acaba, a gente desliga, vocês não acabam falando tanto de outras coisas paralelas ao trabalho, assim. Então, acho que estimular essa conversa tem sido muito bom, assim. Eu acho que, no termos de reconhecer os times, eu acho que a gente sente que é um momento de... Os times têm muito mais autonomia do que tinham, né? E a gente acaba estimulando muito isso, assim, né? Acho que cada um tem que, andar muito, muito por si e crescer muito, assim. Acho que, então, para quem está no meio, mais senior, assim, acho que tem muita autonomia e muito reconhecimento nesse lugar, assim. Para mim, acho que o grande ponto que ainda não é substituível, assim, que é o mais complexo hoje, são os novos talentos, né? Porque para quem está começando, para quem é o primeiro trabalho, o primeiro emprego, a gente sabe como é, né? Quem está no escritório, por osmose, a pessoa vai aprendendo, né? Só de estar sentado e ver como um falou com o outro, ver que vai ter uma apresentação, como é que você é preparado para aquilo, a pessoa vai aprendendo automaticamente. E quando no mundo totalmente digital, assim, uma pessoa ela leva um tempinho, né, para estar à vontade, pedir para entrar numa reunião e ficar à vontade de falar alguma coisa, assim. Então, acho que o maior desafio é para quem está começando esses novos talentos ali, do que para os outros, que a gente acaba conseguindo fazer esses rituais, esse formato de trabalho um pouco mais... quebrar um pouco o gelo que os calls, né, acabam dando. Uhum. Acho que tem vai lá, Maurício. Não, pode ir, Igor. Vai lá, Tá bom. Eu ia falar que nós precisamos saber escutar muito mais, porque quando nós estamos presentes no mesmo espaço, existem nuances que nós percebemos, não é? Nós percebemos se uma pessoa está meio cabisbaixa, não é? Nós estamos ali trabalhando, por exemplo, na Kikiway em São Paulo, nós trabalhamos todos num open space, não é? Todo mundo, ninguém tem sala, então nós percebíamos ali se estava uma pessoa que não está muito bem, então nós vamos lá, conversamos com a pessoa. Quando uma interação é digital, essas nuances são mais difíceis de perceber. Então nós precisamos ter um contacto mais próximo com as pessoas
E na questão da retenção de talentos, como o Diego e o Maurício estavam falando, as pessoas estão mesmo questionando do ponto de vista pessoal, nem é se a empresa está boa, se está cuidando bem ou mal. As pessoas estão questionando com uma crise existencial, não é? Tudo aconteceu. E nós temos que escutar e entender e acomodar essas vontades, de alguma forma. Pelo menos tentar. Então, tem pessoas que quiseram mudar de departamento, não é? Queriam experimentar uma coisa completamente nova. Tem muitas pessoas que simplesmente querem uma mudança. Não é? Depois de estar tanto tempo ali confinados, as pessoas não sabem nem o que quer. Tipo, quer mudar, quer alguma coisa nova. E como empresa nós fomos acomodando. E é importante nós escutarmos e ir, de novo, assim, estamos num período de experimentação, de ir acomodando, de experimentando, escutando, entendendo qual é o resultado disso. Mas, acima de tudo, o mais importante, assim, independentemente se vamos para o escritório ou não, são pessoas, não é? As pessoas é que fazem Exatamente. a cultura. De que forma que a gente consegue manter a cultura é o mais importante. Assim, para nós, a gente sempre fala que tem duas coisas intocáveis, que é a cultura e os valores. Isso nunca pode mudar, independentemente das pessoas que estão liderando, independentemente dos clientes que nós temos. Isso é imutável. E isso se revela através das nossas ações, através dos nossos rituais. Sim, eu vejo muita semelhança com o que o Diego estão falando, assim, porque aqui na Apply também, com a pandemia, todo mundo foi trabalhar em casa e o indivíduo fica isolado, né? Especialmente aqui, quando chega o inverno, aí, frio, escuridão, isolamento, né? Então, alguns indivíduos realmente ficaram maus, assim, de não ir para o escritório. E então você precisa realmente ter alguns mecanismos, alguns processos, né, no seu dia a dia, como líder, como mentor, para você realmente poder identificar quem que não está legal, né? Então, assim, eu faço one-on-ones regulares com o meu time, então eu converso não só de trabalho, mas como é que você está, como é que está a vida, como é que você está se sentindo, para saber quem que não está legal, quem que está legal, e às vezes eu falo, temos que cuidar do fulano porque estou sentindo que a pessoa não está legal, está meio down aí e tal, então realmente ligar, dar um alô e identificar os problemas e como é que você pode facilitar a vida dessa pessoa para realmente trazer ela de volta, né? Para voltar a ser produtiva, criativa e tal. Outra coisa que a gente faz é, quando o indivíduo começa a trabalhar na Apply, né? É o que o Hugo falou, assim, a pessoa não vai mais entrar no escritório, não vai chegar lá, não vai conhecer o pessoal, não vai absorver as coisas meio na osmose e tal. Então, você tem que ter um processo de onboarding desse indivíduo. Então, o que a gente tem feito são reuniões onde o indivíduo passa por cada disciplina. Então, hoje ele vai ter uma conversa com o Head de Strategy, vai ter uma conversa com o Head de Tecnologia, Head of Design, e nesse onboarding nós vamos estar explicando como é feito o trabalho, qual é o nosso processo, onde achar os arquivos, onde estão as documentações necessárias para que essa pessoa possa, então, engrenar e começar a fazer o seu trabalho, né? Então, eu vejo muitas pessoas, assim, escrevendo para mim, falando assim, pô, Mal, muito legal o seu onboarding, nunca tive isso na minha vida, e agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, onde achar os arquivos e com quem que eu tenho que falar, e estou me sentindo super confiante, entendeu? Então, assim, você realmente receber o indivíduo, dar as boas-vindas e entregar toda a informação necessária, né? Agora nós estamos evoluindo, e não é só um onboarding onde é uma reunião onde você vai falar coisas, nós estamos criando um playbook, onde tudo é documentado ali. Tem uma série de vídeos onde eu estou gravando assim, pô, bem-vindo à Apply, aqui você pode achar isso, 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 aqui você pode achar aquilo lá. Então, meio que automatizando esse processo de boas-vindas, né? Com uma série de documentações que já estão lá organizadas, bonitinhas para eles receberem e tal. E os vídeos que eles têm que assistir para engrenar, né? Outra coisa é você criar aí, o que eu faço também, além dos one-on-ones, para ver como é que o pessoal está, reuniões semanais, onde a gente vai fazer o check-in, né? Quem está trabalhando em qual projeto e como é que está o andamento desses projetos. Então, tem uma reunião com todo o time, é legal, porque o indivíduo vê que tem outras pessoas ali no call, eles estão juntos, não estão isolados, e a gente pode ver o status de cada projeto, quem está trabalhando com o quê, quem pode colaborar com quem. E outra coisa que nós fazemos é, a cada 2 semanas, é uma reunião com o time todo de design, para discutir criatividade, falar de ideias, falar de novas ferramentas, novos processos, realmente estimular o time criativamente, mesmo à distância, a estar junto e a estar aprendendo novas coisas e estar se sentindo engajado, né? Então, assim, pequenos mecanismos que ao longo, sei lá, de um mês, você vê que tem sempre ali
algumas formas de engajamento, para não deixar esse indivíduo isolado e afundar, né? Muito bom. E Maurício, falaste num ponto importante na questão de valorizar os talentos. O parte da valorização, do reconhecimento do talento e a empatia e também o salvaguardar o bem-estar desses talentos. Tivemos várias pessoas, assim, pela network à volta do mundo, que, de novo, assim, por questões pessoais, por contextos pessoais, não é? Porque de repente as pessoas não estavam só no mesmo espaço, não é? Tinha um contexto pessoal que nós nem sabíamos. E algumas pessoas começaram a não performar do mesmo jeito, e nós tínhamos que entender assim, esse momento de cada pessoa que estava a trabalhar connosco. Então, o valorizar passava também por isso, por entender assim, se a pessoa está a precisar de um tempo, então está junto, dizer assim, precisa de alguma coisa, então várias vezes tira um tempo, conhece de que forma que nós podemos ajudar, porque a gente sabia o talento dessa pessoa, e que naquele momento, pronto, não estava performando, mas a gente entende porquê. Então, várias vezes, assim, nós conversávamos e muitas pessoas se sentiam mal por não estarem, porque todo mundo sabe, assim, eu sabia que eu entregava isto e neste momento eu estou a entregar 20% do que eu entregava. Então, é uma frustração muito grande para os próprios profissionais. Então, era muito uma conversa de assim, está tranquilo, está tudo bem, recupera, toma o teu tempo, vamos conversando, tudo o que precisares a gente vai ajudando. Isso também é uma forma muito importante de valorização dos talentos. E pensando neste grande problema que até o Diego estava falando da questão da retenção, as pessoas ficam em lugares que às vezes não é apenas o salário mais alto, as pessoas procuram um lugar onde sintam uma segurança, e essa segurança parte por esses momentos, não é? No momento em que a pessoa está fragilizada, entender que as lideranças, que esse espaço que elas escolheram trabalhar, que vai apoiar, e é um espaço que podem seguir por mais tempo, não é? Querem criar uma relação longínqua. Acho que vocês tocaram num ponto muito importante e que, infelizmente, o nosso mercado ainda deixa um pouco a desejar, né? Eu acho que quanto mais a gente puder caminhar realmente por essa valorização do talento e esse respeito ao indivíduo aqui, eu acho que melhor vai ser para todo mundo, né? A gente vai estabelecer relações de trabalho mais justas e a gente vai ter funcionários trabalhando e rendendo mais felizes, enfim, eu acredito super nisso. Falando um pouquinho sobre essa questão de processos, né? A gente está falando de dentro de casa, então a gente está falando assim de como vocês organizaram as empresas, mas e do ponto de vista dos clientes, como que vocês fazem para defender, meio que para blindar os processos de vocês? Por exemplo, quando vocês estão falando de um cliente que chega com um projeto sem o tempo necessário para ser executado, ou mesmo um convite para uma participação em uma concorrência que tem, sei lá, 20 agências participando ao mesmo tempo, que são as tais concorrências abusivas que a gente tem lutado contra também no mercado. Então, como que vocês fazem com relação aos projetos, aos processos de vocês, para vocês estarem blindando para que se mantenha realmente essa estabilidade dentro da agência, né? Mas se blindando assim, e meio que educando ou estabelecendo uma relação de respeito também junto aos clientes? Bom, do lado da Apply, nós temos evitado participar de concorrências. Então, assim, quanto menos concorrência, melhor, porque às vezes você rola um burnout muito forte do time inteiro por uma coisa que não vai resultar em nada. Então, a gente tende a evitar isso. Nós temos um time de business development, que é um time que vai estar correndo atrás de oportunidades, correndo atrás de parcerias, correndo atrás de clientes que estão com a necessidade de passar por uma transformação digital, mas onde a gente vai apresentar os nossos case studies, a gente vai apresentar a nossa experiência, a gente vai apresentar projetos passados e a gente vende isso. A gente não vai estar queimando aí neurônios e para depois não dar em nada. Então, assim, tentando participar o menos possível de concorrências. Outra coisa é, uma vez que entra o projeto, uma vez que entra o escopo de trabalho, o gerente de projeto vai sentar com o time, com os especialistas desse projeto, e nós vamos definir o prazo. Eu vou falar para o gerente de projeto, olha, para entregar esse briefing, esse job, eu vou precisar de, sei lá, 4, 5, 6 semanas.
e esse prazo vai ser passado para o cliente, né? Então, assim, não há nenhuma situação onde o cliente vai falar, não, eu quero isso aqui para amanhã e vocês vão ter que virar e tal. A gente tenta evitar essa situação para realmente entregar as coisas bem feitas, desenvolvidas num prazo normal, humano, né? E não queimar o time. De novo, preservar o time para que eles possam fazer um bom trabalho, né? E se tem cliente que não acata, não aceita o nosso prazo, então a gente fala, obrigado, até a próxima, porque a gente não está, nesse momento, precisando correr atrás de cliente, porque, de novo, muita gente precisando passar pela transformação digital, muitos clientes chegando a nós, e às vezes nós temos que falar, infelizmente não dá para cuidar da sua conta, porque nós não temos o time todo necessário para entregar o que você precisa, né? Então, assim, trabalhar em projetos que a gente tem interesse, que a gente tem um senso de propósito forte ali, que valoriza o indivíduo, que tem um prazo decente, e os clientes têm que entrar nessa também, né? Então, e muitas vezes eles entram e gostam tanto que eles falam, pô, o processo de vocês é muito legal, eu quero que vocês passem isso para dentro da nossa corporação, porque há um respeito muito grande pelo seu time, pelo seu pessoal, né? Pela preservação do talento, como o Hugo falou, assim, evitar de ter designer tendo burnout, porque não é necessário, é ruim para a gente tem que depois correr atrás de mais gente, e o trabalho não é tão bom e tal. Então, assim, preservar o talento através de timelines decentes, né? E sem surpresas, especialmente na América do Norte, tem que ser pontual e sem surpresa. Não tem essa de virar à noite fazendo as coxas. Não existe, eles não aceitam. Muito bom. Acho que é uma questão que depende muito do momento que a gente vive, né? Acho que no final, acho que é uma questão de jeito de trabalhar, né? E eu acho que tem uma coisa que, assim, a gente fala muito o mercado, né? Mas no final, assim, a gente vê um mercado que é 100% pessoas, né? Não é um mercado feito de maquinário, de software que gera coisa, né? Acho que são pessoas do lado do cliente, do lado das agências, de produtoras, né? E nós somos parte disso, né? Acho que está na responsabilidade de cada um no nosso círculozinho ali de barrar isso, né? Acho que é uma constante que a gente viveu, e acho que cada vez mais eu acho que as pessoas não aceitam, né, esse tipo de coisa. Eu acho que as empresas também precisam, não só como a empresa, mas também para, se você quer ter talento, você quer atrair a geração nova, você quer manter o time, as pessoas não aceitam mais esse tipo de abuso, né? A maioria das pessoas acabam indo embora ou falam, cara, não vou entregar, não acho que isso está certo, hoje eu não posso. Então, acho que tem um lugar da gente combater isso, assim, ativamente o tempo todo. E eu acho que também a gente, como agência, principalmente, né, a gente olha muito por a pressão que os clientes fazem na gente, né? Muitas vezes a gente não olha a pressão que as agências põem em produtoras, em fornecedores, que no final a gente acha que, putz, a gente está na ponta do gargalo, que é a concorrência, mas vai lá, a gente fala não para uma concorrência, mas brifa 6 produtoras para trazer um tratamento daqui 48 horas para fazer. Então, acho que tem um olhar de não só olhar o cliente, as marcas, como é que é isso, mas o quanto que a agência também é responsável por uma outra cadeia, né, que a gente está todo envolvida, né? E acho que é isso, ativamente a gente não entra, nunca entrou em concorrências, a gente já, desde que abriu, assim, no Brasil, a gente não entrava, porque a gente sente que acaba sendo uma coisa meio fake no final, né? A gente viveu muito isso, né, nas nossas vidas como criativos, assim, né? Cria-se uma coisa, né? Para tudo, todo mundo faz, não sei o que lá, por uma semana, não sei o que lá, e se apresenta, e muitas vezes não é o que vai sair, não é a realidade do que a agência, a gente prefere muito mais, cara, o trabalho que a gente faz é esse é o perfil, tá aqui, ó, tá na rua, tá no site, tá aqui, podemos contar como foi, quanto custou, quem trabalhou, a pessoa vem, conversa, né? Toda a informação tá ali, né, para todo mundo ver. A gente criar um teatro e um show e não sei o que lá, cara, não acaba não sendo a realidade, assim. Então a gente também não participa de concorrências. Acho que tem uma coisa que tem crescido mais também, acho que é super, super válido, né, para o mercado. Acho que muitos clientes também entenderam também, acho que também uma coisa comum que a gente vê é, putz, a gente está buscando alguém para cuidar da conta, mas a gente não vai fazer concorrência, a gente vai passar um projeto assim para a gente se conhecer. Começa a rolar, putz, passa outra, aí depois a conta chega, vai. Então acho que acaba sendo um processo mais honesto e com um resultado muito melhor também. Então acho que para mim assim, menos do que o que a gente vive hoje, pandemia, tudo, mas eu acho que o mundo está mudando e principalmente as pessoas, as gerações estão mudando assim em relação a isso.
Muito bom ouvir o depoimento de vocês, aí vai muito de encontro do que a gente acredita aqui também no grupo de atendimento e negócios. Inclusive que a Cris tem levantado essa bandeira também muito aí. Enfim, vamos juntos aí. Perguntando um pouquinho aqui sobre a questão dos resultados, né? Então, dentro de todo esse momento aí de transformação de tudo que a gente está vivendo, queria que vocês contassem um pouquinho como que está sendo, enfim, o impacto nos resultados assim de vocês, né? Tem melhorado ou não? Enfim, o Maurício já disse que apareceram novas oportunidades, mas como que vocês têm sentido aí esse impacto no business? Acho que assim, está a acontecer acho que em toda a network, não sei noutras empresas, mas nós estamos crescendo em vários escritórios para níveis acima da pré-pandemia. Então, estamos a ter várias oportunidades. Talvez essa conexão com facilidade de trabalhar com talentos que não estão baseados na nossa própria cidade, não é? Nós conseguimos ter uma capacidade de resposta maior, não é? Conseguimos amplificar, que às vezes existiam limitações físicas do espaço onde nós estávamos, que agora nós conseguimos não é? ter uma network de talentos que permitem absorver mais oportunidades de trabalho. Então, acho que, assim, impacto, pelo menos para nós, foi positivo do ponto de vista de negócio. Assim, eu preferia muito mais estar trabalhando no escritório, mas do ponto de vista de negócio tem sido positivo. É só falar uma curiosidade sobre a relação com os clientes, não sei se vocês também estão a sentir isso. Ainda hoje estávamos a falar lá na KQA, que é a questão, como com as videochamadas, nós começámos a mostrar mais a nossa cozinha. Agora nós temos uma cozinha mesmo na KQA, agora ninguém vê a cozinha, mas antes, por exemplo, íamos para uma reunião, são 4 pessoas, cabe no carro, não é? Se vai uma pessoa dirigindo, são 5 pessoas que vão para a reunião. Hoje em dia, todo mundo pode entrar numa reunião, não é? Então fica assim uma coisa de, os times criativos, todo mundo quer entrar, quer interagir com os clientes, então acaba por haver uma aproximação com as equipes, entre os clientes, as próprias equipes dos clientes e as próprias equipes do nosso lado, porque as pessoas querem entrar, querem conhecer, querem entender ainda estamos a falar dos novos talentos, de como é que nós conseguimos que esses novos talentos aprendam. Às vezes é estar, numa apresentação que de outra forma, assim, em 2019 não iria numa apresentação. E agora é uma oportunidade de estarem lá, entender as conversas que são feitas, entender como é apresentada uma proposta. Então essa conexão às vezes tem coisas positivas, não é? De permitir uma maior proximidade com os clientes. No caso da Apply, em termos de resultados e números aí em relação aos novos clientes e tal, nós dobramos de tamanho no meio da pandemia. Então, quando você pega os números de 2020, 19, 20, agora 21, 22, nós dobramos o faturamento, dobramos o número de funcionários, né? Porque a demanda não para e a gente está crescendo organicamente. Então, entrou um novo projeto, o que eu preciso? Eu preciso de 2 designers, um gerente de projeto, um client partner. Você vai atrás, você ativa o seu network e começa a contratar gente para suprir esse novo projeto, esse novo cliente. E um fenômeno em particular que eu vi foi que, nesse 1 ano e meio de pandemia, nós tivemos 3 clientes que são focados em healthcare. 2 deles eram sobre teleconferência e telemedicina, onde você, com o seu aplicativo, você tem uma inteligência artificial do outro lado. Você pensa que é um médico, mas é um AI, e você está falando com ele e ele está te dando os diagnósticos, né? Você está com uma alergia tal, compra um medicamento tal, ou toma um medicamento X, Y e tal. Então, assim, muita coisa assim baseada em telemedicina com inteligência artificial e mecanismos remotos para você cobrir esses, como é que eles chamam? Desertos medicinais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos existem muitas cidades que têm bons hospitais, mas existem várias áreas dentro dos Estados Unidos que não há hospital nenhum, médico nenhum, né? Eles falam que são os desertos, healthcare deserts. Então, eles pensam em cobrir esse espaço com
produtos digitais voltados para a telemedicina e tal. Então, nós tivemos 3, e um desses é a Moderna, que cuida da vacina do Covid, e nós estamos fazendo uma série de produtos digitais, aplicativos, ferramentas, para eles estarem falando com o público médico, com enfermeiros, com os pacientes, né? Quando usar a vacina está para vencer, o que você faz? Então, uma série de ferramentas para otimizar aí a performance dos produtos deles e fazer essa transformação digital. Então, assim, isso faz com que a gente comece a focar mais em healthcare, né? Healthcare clients. Então, assim, existe um grupo de business dentro da Apply que está indo atrás só de the healthcare industry, né? Então, assim, muito interessante por causa do Covid acelerando aí todas essas necessidades. Muito bom. E a relação com os clientes de vocês à distância, né? Como que vocês estão vendo isso? Enfim, eu passei por alguns clientes, pelo menos meus aqui, que não, assim, estavam inconformados de estabelecer uma relação à distância, uma relação por vídeo, realmente, porque não estavam acostumados, porque não tinham a cultura, depois tiveram que se acostumar com isso. Mas e como que fica a relação com vocês? Vocês sentiram, sei lá, que esfriou de alguma forma ou não? Vocês conseguiram manter esse relacionamento bacana com os clientes? Queria que vocês falassem só um pouco sobre isso também. Eu acho que do nosso lado não sentimos nenhuma dificuldade, não. Eu acho que o Maurício estava comentando um pouco de alguns clientes ou empresas que são algumas mais tradicionais, algumas que são mais formais e corporativas, algumas são mais digitais, assim. Acho talvez uma coincidência também, mas a gente trabalha com muitos clientes já bem digitais, assim, né? Tipo Netflix, Google, Spotify. Então são marcas que já culturalmente já estavam mais adaptadas a alguma forma de não ser tão presa ao escritório físico, já tinham políticas de algum jeito de home office, enfim. Então eu acho que a gente não sofreu zero, assim, com essa questão. Eu acho que a questão com clientes que mudou foi a mesma que a gente já está falando, assim, que a gente acaba tendo clientes que às vezes não são brasileiros, né? Que assim como empresas estão contratando brasileiros, né? A gente vê mais do que já vinha empresas, artistas, cantores, projetos, enfim, diferentes projetos de fora de outro país, e ficou mais normal, né? Porque antigamente, né? Tipo, pré-pandemia, minimamente pegaria um avião para encontrar a pessoa, né? E falar, conhecer. Agora é muito mais acelerado isso, né? Do tipo, vamos falar, vamos. Gostamos do papo, vamos fazer um projeto resolvido, né? É muito mais rápido isso, né? Então, acho que por nosso lado não afetou em nada, assim. Até acho que tem funcionado muito bem. Do nosso lado, assim, também as relações não mudaram, acho que só melhoraram, porque está todo mundo passando pelas mesmas dificuldades, e eles entendem isso, né? Não vai ter cliente falando assim, não, vem aí, pega um avião e vem aí. Não, eles não pedem isso, porque você não quer se contaminar e chegar lá, né? Passar alguma coisa. Mas a gente tenta, de vez em quando, brincar um pouco, por exemplo, a gente brinca com VR, então vamos fazer reunião com o cliente, fazer um workshop usando o VR, então todo mundo na Apply tem um óculos, né? E aí você pode criar um espaço de trabalho em VR, e você consegue ver o avatar do seu cliente em 3D, então, ficou muito engraçado e tal. Então, cria, assim, essas interações e brincadeiras dentro do espaço digital, né? Mas, de novo, tentando explorar novas ferramentas para se criar novas oportunidades de interação dentro do metaverse, né? Que é o que dá para fazer. E agora aqui no Canadá as coisas estão começando a abrir um pouco mais, a gente está começando a reagrupar, restaurantes estão abrindo, então a gente está começando a voltar a ter alguns workshops presenciais e tal, mas, de novo, eu acho que a gente vai entrar no modo híbrido de trabalho, isso não vai voltar mais ao que era antes. A gente não vai mais precisar ficar viajando, como o Diego falou, né? Pegar o avião e ir para lá, você faz um call, ele já te vê, te conversa, resolve, tchau. Então vai ficar nesse módulo híbrido, onde você vai para o escritório para momentos importantes, onde você tem que ter um cara a cara ali, num workshop com o cliente, ou ele está vindo te visitar na cidade, mas no dia a dia ali, corriqueiro, vai ser mesmo de casa e tal. Então, acho que esse formato é o que vai preservar por muitos anos aí. Boa. Quer falar, Diego? Não, eu falar assim, acho que então, esse momento híbrido, eu acho que eu tenho não sei, eu tenho um olhar que a gente pré-pandemia, a gente chegou um momento que a casa estava um pouco apertada não, mas a gente cabia todo mundo, mas não tinha sala de reuniões suficiente, às vezes, para fazer todas as reuniões que a gente queria. A gente falou, pessoal, cara, aqui, né, todo mundo é adulto, né, não sei o que lá, então ninguém precisa vir fisicamente para a agência, né?
pode ficar de casa, trabalha de casa, precisar vir, vem e tal. E assim, passou-se sei lá quanto tempo isso, né? Pré-pandemia, todo mundo foi todos os dias para a agência. E eu acho que tem uma coisa também que acho que pós-pandemia vai acontecer, assim, acho que aos poucos quando a gente estiver voltando, que é, cara, vai voltar a ter o almoço legal na agência, vai voltar a ter o café da manhã, aí fim da tarde, puta, abriu uma cerveja, o pessoal ficou lá, então eu acho que tem essa conexão, sendo tipo, vou trabalhar de casa, mas a partir do momento que você vê que tá rolando um agito, né? Tá rolando, Exato. eu acho que vai também ser hoje ninguém tá lá, né? Então tá todo mundo, é muito mais racional a decisão do tipo, não, vamos continuar daqui. Exatamente, vai rolar o FOMO quando começarem a postar a galera lá fazendo reunião, não sei o que lá, e enfim, virou um happy hour, virou uma festa, um almoço diferente. Eu acho que o híbrido, eu quero ver quanto que o híbrido vai resistir Isso é verdade. Veja, ao happy Isso é hour. verdade. Nós não temos mais espaço físico para receber todo mundo no escritório. Se você quer ir para o escritório hoje em dia, você tem que ir online no site e fazer o booking de uma mesa para você poder ter uma mesa para trabalhar quando você chegar. Se você não bookou e chegou na agência, no escritório, você não vai sentar para trabalhar, porque está tudo tomado. Então, assim, por causa de restrições físicas, espaçamento. Hoje em dia, o nosso escritório tem menos mesas do que no passado, né? Por causa da distância e tal. Então, assim, a gente não está pensando em expandir o lease do escritório. Então, vai ser híbrido por enquanto. Vamos ver. Mas vai ser interessante de entender esse momento, não é? Porque, imagina, nós estamos... Tem um projeto, tem 4 pessoas que estão numa sala de reunião, na agência, na empresa, e tem 2 pessoas que estão entrando por videochamada. É sempre diferente a relação. E muitas vezes o que acontece é assim, estamos a falar, então valeu aí e tal, vamos fazer isso, né? Desliga a chamada, aí alguém lembra, esqueci de falar aquela coisa e tal, ou vai tomar um cafezinho, aconteceu aquilo, já viram uma micro-reunião, a reunião continua ali, só que 2 pessoas que estavam à distância não pegaram essa informação. Será que essa pessoa vai passar? Então, tem uma comunicação presencial que o digital não permite, não é? Assim, então Ups. Deu uma travadinha. Vai ser mesmo um processo, né? De entender como é que vai funcionar. Exato. Para nós, o que nós estamos tentando fazer é criar processos onde você tenta minimizar esses momentos onde quem está presencial é a primeira classe, quem está online é a segunda classe, né? Então, sei lá, teve a reunião, tinha alguém documentando a reunião, postou o que tinha que ser capturado nessa reunião no Slack, lá no canal do projeto e tal, para ninguém perder, né? Então, assim, tentar minimizar esses momentos de desconexão entre quem está digital e quem está físico, né? E é o que está, pelo menos no momento, preservando aí nossa cultura também, em termos de todos os designers, por exemplo, trabalhando, obedecendo o mesmo processo, desde a nomenclatura do arquivo até a hora da entrega do arquivo para o teu cliente ou para uma outra produtora e tal. Então, equalizar algumas partes do processo aí para que não haja perda de informação, né? Através de alguns processos bem claros na forma de trabalhar no modus operandi. Muito bem. Bom, para a gente começar a encerrar aqui, né? Passou rápido, foi uma conversa muito gostosa com vocês. Mas queria puxar um pouco para o lado do profissional de atendimento e negócios aqui, já que a gente está com criativos aqui, né, dando a honra da presença. Queria perguntar para vocês, assim, nesse momento de transição que a gente está vivendo, né, queria a opinião de vocês, enquanto líderes de agência, de como que vocês acham que o profissional de atendimento e negócios, para fazer cada vez mais sentido para o business do cliente, para o business da agência, como que vocês acham que ele tem que se preparar para se conectar com esse Office the Future, né, com o que vem pela frente desse mercado de absoluta transformação? Pergunta tricky. Eu posso até começar. Na minha experiência aqui no Canadá, uma coisa que eu percebi quando eu cheguei aqui foi que no andamento dos projetos, o profissional de atendimento é o gerente de projeto.
O gerente de projeto vai editar os timelines, vai editar o andamento das coisas, e esse mesmo profissional que vai estar tendo certeza que está tudo sendo entregue, é ele que vai estar fazendo o face-to-face com o cliente. É ele que vai estar cuidando do relacionamento ali, especialmente no dia a dia das coisas, né? Quando você tem que falar de coisas maiores, que vão além do projeto específico que você está ali trabalhando, que você está falando de crescer a conta, expandir conta, aí você tem os client partners, ou client directors, que são especificamente focados em new business e alavancar novas oportunidades. Então, você tem o pessoal de novas oportunidades em new business e o pessoal do dia a dia. Esse pessoal do dia a dia é guiado pelo gerente de projeto, que faz essa interface meio atendimento, meio organizador do processo, né? Então, coisa que no Brasil eu não via muito. Eu via o atendimento não como gerente de projeto. Eu não via atendimentos, profissionais de atendimento operando como gerente de projeto, ditando timelines e milestones e datas de entrega, né? Era mais só um oi, tchau, e focar no relacionamento ali com o cliente, fazer um social e fazer a interface ali, capturar feedback e tal, mas eu não via como autoridade, com autonomia para operar como gerente de projeto. Eu acho que se você é um atendimento e você tem conhecimento de gerência de projeto, use porque a hora que começarem a te pedir para trabalhar para clientes lá fora, empresas lá fora, você vai ter que operar nesse híbrido entre atendimento e gerente de projeto. Boa. E vocês? O que você pensa, Hugo, Diego? Eu acho que a gente vive muito esse que você falou do híbrido de atendimento e gerente de projeto, acho que é muito... Até o jeito que a equipe trabalha um pouco, assim. Para mim, acho que tem um lado do momento que a gente vive hoje, assim, tem um papel muito fundamental, assim, de ajudar a orquestrar os times, assim, a orquestrar os processos, a orquestrar o que está acontecendo, a puxar informação de cliente para agência, de agência para fora, enfim, porque é um momento que está todo mundo muito isolado, né, de alguma forma. É fácil a gente criar essas ilhas, seja agência de um lado, não sei o que lá, ou criação num canto, então acho que o que a gente tem visto, assim, como oportunidade, assim, o que os times de atendimento, pelo menos, têm feito muito, é conectar, é cruzar, é fazer esse momento de junção, porque é o que acontece, assim, a gente está numa empresa de, vamos supor, 100 pessoas. Cara, você trabalha com as mesmas 8 num projeto. Você não vê as outras, tal, você não está aprendendo o que está acontecendo no outro. Então, essa troca tem vindo muito acho que dos times de atendimento puxando. E eu acho que, por um lado, tem uma dificuldade que é o lado humano, né? Que acho que é o atendimento que está no cliente, olhar no olho, ver o que está acontecendo, sentir um pouco do que está acontecendo, o clima lá, do lado de cá, trazer para a agência. Isso se perdeu muito, né? Por outro lado, eu acho que as agendas são mais acessíveis, né? Eu acho que a gente consegue... tá todo mundo, como falar, 20 minutos, você consegue falar com a pessoa mais sênior ou mais júnior, em 20 minutos você resolve, né? Acho que em outros momentos a gente estava discutindo, assim, né, pré-pandêmico. Cara, você tinha uma reunião às 10 da manhã, era das 9 às 10 para chegar lá, tinha reunião, voltou. Hoje a gente faz, durante o período da manhã, umas 8 reuniões, assim. Então acho que a gente consegue acessar muito mais pessoas de todos os níveis do cliente, de onde for, de um jeito muito mais fácil do que era, assim. Então, acho que isso veio de alguma forma a favor. Também, como é que a gente consegue digitalizar o caminho até o elevador? Que o momento que termina a reunião e que os clientes muitas vezes nos acompanham até o elevador, é ali, tipo, a gente pegava... É ali que a coisa acontece, você fecha a reunião ali, né? E de resto? Como estão as coisas? E às vezes fala, puta, uma questão pessoal. Estou aqui, estou com mudança em casa. Tenho a pessoa... São outros jeitos de parceria, não é? Que nem é de questão de trabalho. Não, você está a mudança, cara, conheço uma empresa que fez a minha mudança lá em casa, não sei o quê, ou conheço alguém que... Então, aquele caminho ali de 1 minuto, 2 minutos, como é que a gente consegue digitalizar isso? E às vezes até de negócio, né? Estou aqui estou com outro projeto aqui dentro, não sei o quê, estou com outra demanda. Esse tipo de coisa a gente faz, pode ajudar. Então, de que forma que conseguimos criar esses rituais que conseguem, de alguma forma, resgatar esses momentos físicos que aconteciam que
que era isso, assim, que às vezes rendiam projetos gigantes, ou que rendiam uma relação mais profunda, porque é uma conversa que depois uma parceria pessoal se vão aproximando e tornando mais fortes essa relação entre pessoas, né? No final a gente sempre está a falar sobre pessoas, né? Eu acho que é como que a gente descobre, né, em alguns momentos, assim, não ficar, quando a gente está marcando os encontros online, as reuniões, os calls para estar falando de job, de trabalho, tentar dar uma quebrada também, entrar e falar um pouco mais de amenidade, né, dar uma relaxada, falar um pouco mais enfim, de outras coisas, como o papo do elevador, né, ser mais, enfim, tentar ser mais próximo, realmente mesmo à distância, né? E aí a gente tem algumas descobertas nesse momento, como eu hoje que descobri que o meu cliente é amigo do Hugo há 20 anos atrás, né, não? Fui falar com ele do curso e acabei descobrindo, quer dizer, esses momentos são importantes para você dar uma quebrada mesmo, enfim, né? E, sei lá, descontrair um pouco desse dia a dia só do job ou do trabalho aí, e entrar em outras coisas que são mais legais. Mas é isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma consideração para fazer, se vocês querem deixar mais algum recado. Eu acho, só para encerrar, eu acho que nós falamos aqui sobre queda das barreiras, trabalho remoto, e no final tudo tem a ver com empatia e na relação com pessoas, né? Então, não importa se você está criando uma campanha, um produto digital, um website, se é um problema complexo, nós temos que tratar todo mundo com respeito, com empatia e dar a atenção necessária para os teus clientes, para o teu time ou para os clientes do teu cliente, né? Porque no final é isso, né? A agência não é mesa e computador, né? A agência é pessoas, né? São cérebros, são personalidades, são indivíduos ali. E com essa pulverização das oportunidades de trabalho, para você reter o teu talento, você tem que tratar o teu funcionário com respeito, dar a ele as oportunidades necessárias, facilitar, dar as ferramentas que eles precisam, dar o prazo que eles precisam para entregar as coisas, né? E é o que o Diego está falando, assim, tem gente que vai trocar um emprego com salário mais alto para ficar num lugar onde eles se sentem mais agradáveis, mais respeitados, mais felizes, né? Então é isso, cuidar das pessoas, cuidar dos seus times, né? E ter empatia por eles. Muito bom, concordo com vocês. E sabe o que é mais interessante? Acho que só se eu posso colocar um depoimento aqui, mesmo vocês, né, KikiWay e Apply Digital, estando em países diferentes, para mim a grata surpresa de ter convidado vocês e ter colocado vocês nesse encontro, vocês têm essa questão do respeito pelo indivíduo, vocês têm isso como um valor da empresa. Então é muito legal a gente, enfim, ter um encontro onde a gente reúne pessoas que têm isso em comum, que é uma coisa que eu também acredito super, assim. Então, assim, parabéns por vocês conduzirem as relações de trabalho com as pessoas dessa forma, porque eu acho que, enfim, no final do dia é isso que fica, né? É a boa experiência que a gente tem, seja com o nosso funcionário, seja com o cliente, com quem quer que seja, e para isso a gente precisa ser pautado por respeito. Então, assim, parabéns por conduzir dessa forma. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigado a nós pelo convite. Amei, muito bom, viu? Obrigada. Valeu, Leda. Tenham gostado. Tita, tem mais algum recado para dar? Ela sempre tem. Não, só de agradecer demais, né? Sempre tenho, né? Sempre tem. Assim, foi incrível. Vocês, acho que responderam muitas perguntas que a gente sempre quis fazer. E queria agradecer a presença de todo mundo, né? O pessoal que esteve aqui com a gente. A gente vai disponibilizar esse conteúdo depois nas plataformas do GAN. E na semana que vem, né, dia 27, a gente já tem o Carrefour, a Coca-Cola e o Grupo Boticário, né, para falar sobre a atual decisão de compra dos consumidores. Então, acompanhe a divulgação. Em breve a gente vai soltar o link de inscrições e semana que vem a gente se encontra de novo. Então, boa noite, bom descanso para todo mundo. Hugo, Maurício, Diego, sem palavras. Obrigada demais. Muito obrigado, bom, obrigada. E abraço o Márcio do Ceará aí. É isso. Obrigada. Já está frio aqui. Abraço. Fortaleza. Muito bom. Thalita, obrigada. Boa noite. Obrigada pelas perguntas.